e eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, também quero saudá-los. Diante desses textos, tanto da primeira leitura, tirada do livro de Tobias, e o evangelho de hoje me fez pensar uma coisa. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Porque parece que hoje, fazer algumas coisas erradas se tornaram normais. E quem faz o certo acaba sendo o errado. E isso deixa a gente um pouquinho frustrado, né? Porque a gente ouve a palavra de Deus. A gente conhece aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, por que se tornar tão laxista diante de algumas coisas? Porque todo mundo está fazendo. Está todo mundo fazendo isso, por que você não faz também? Porque o certo é certo e o errado é errado. E aí, a gente relembra de uma frase da nossa mãe, de quando nós éramos pequenos, que falava para a gente: você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você vai fazer também. E aí, precisamos de tomar esse cuidado. Só que esse cuidado vem através do discernimento. E o discernimento nos é dado através do Espírito Santo de Deus. Voltamos ao tempo comum, o tempo da missão da igreja. Celebramos Pentecostes. O Espírito Santo vem para nos apoiar, para nos fortalecer, para dinamizar a igreja, para nos dar os seus dons, o seu discernimento, para poder neste mundo buscarmos primeiro o reino de Deus e saber lidar com as dificuldades que aparecem, porque não são poucas, né? Se for listar aqui, a gente vai fazer um rolo grande de tanta dificuldade de todo mundo, que são muitas. E como nelas todas, buscar sempre aquilo que é reto, só em comunhão com a palavra de Deus, em comunhão com Jesus e inspirados pela força do Espírito Santo para fazer o bem. E aí, o evangelho de hoje nos mostra algo interessante. Jesus, que sempre passou pregando a palavra, curando as pessoas, nem todo mundo que estava ao redor de Jesus estava querendo o bem de Jesus. Nem todo mundo que estava ali vendo as coisas que ele estava fazendo estava para apoiar Jesus. A palavra diz que as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns do partido de Herodes para poder pegar Jesus em alguma contradição. Eles estavam esperando Jesus dar uma desviada para poder pegá-lo em uma incoerência. Olha só. E Jesus foi incoerente alguma vez na vida dele? Não. Eles conseguiram pegar Jesus na incoerência? Não. Condenaram Jesus por conta de mentiras. Então, quem condenou Jesus foi incoerente, porque o próprio Cristo não foi incoerente em momento algum. E aí, o que a gente pensa sobre incoerência neste contexto? Que a palavra de Cristo, ela entrava em total comunhão com a sua ação. Por acaso você conhece uma pessoa que diz uma coisa e faz outra? Que promete uma coisa e não cumpre? Que tem duas medidas, duas palavras, ou na sua frente fala uma coisa, na frente da outra pessoa fala outra? A gente diz que essa pessoa ela é incoerente, ou ela é mentirosa, ou ela é falsa. Jesus vai chamar de hipócrita aqueles que dizem uma coisa
e fazem outra. Mas o que eles falavam? Falavam coisas boas, mas realizavam coisas erradas. Em Jesus isso nós não encontramos, porque Jesus fala e realiza. Muito mais, Jesus dá um testemunho tão grande, que talvez ele não precisasse nem de falar. As obras, e quando ele foi condenado, ele lembrou isso. As obras que eu faço dão testemunho do meu Pai. As obras de Jesus Cristo falavam muito mais do que as suas próprias palavras. E é nessa coerência que nós devemos mergulhar, porque tem gente que fala muito e faz pouco. Já que você fala pouco, ou já que você faz pouco, fala pouquinho também, né? Porque aí fica mais coerente, né? Porque às vezes fala muito, mas tem preguiça de fazer muito. Já que faz pouco, fala pouquinho. E fala mais de Deus, menos de você, menos dos outros, porque quem fala acaba falando do terceiro. E assim a gente vai vivendo essa vida de coerência, meus irmãos. A coerência que nós devemos ter é principalmente com os ensinamentos que Jesus nos deixou, de cuidar uns dos outros, de formar o corpo vivo, de ser o rosto dele para as pessoas. Então, sermos misericordiosos, termos amor ao nosso próximo, fazer da nossa vida um dom para o outro. Assim seremos coerentes com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, e que muitos de nós pregamos, né? Eu prego a bondade. Como que uma pessoa que prega a bondade pode ser ruim com alguém? Como uma pessoa que prega a verdade pode ficar contando um monte de mentiras? Como uma pessoa que prega a paz é a primeira a fazer o inferno na vida dos outros e da família? E isso a gente aprende se nós comungarmos de Jesus. Aí a gente pode usar a desculpa: porque fulano me influenciou, porque eu fui na onda dos meus amigos, porque fui dar ouvido a fulana de tal, porque às vezes não conseguimos nem assumir a nossa própria culpa, né? Minha culpa, minha tão grande culpa. A gente quer apontar alguém para poder também ser culpado daquilo, para sairmos ilesos. E aí vai falar: o ambiente me poluiu. Jesus estava lá do lado de um monte de gente ruim, estava lá do lado dos partidários de Herodes, dos fariseus. Ouvimos Jesus ser criticado porque estava do lado dos pecadores na palavra de Deus, né? Ele come com os pecadores, Jesus anda com os doentes, e ele não deixou de ser o que ele é, porque ele andava com gente que não era tão boa assim. Olha só, a luz brilha nas trevas, meus irmãos. Nós somos chamados a estar em todos os lugares, e até porque ninguém vem com uma plaquinha na testa falando: eu presto, eu não presto, né? A gente vai sabendo disso convivendo com o outro, mas independente do outro prestar ou não, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que manter a minha integridade e a minha coerência com o Senhor, porque eu vou estar lidando com todo tipo de gente. Aí eu não posso pagar o bem àquele que me faz bem e pagar o mal àquele que me faz mal. Eu tenho que pagar o bem àquele que me faz bem e pagar o bem para aquele que me faz mal, porque isso diz mais de mim do que dele. A maldade dele, ele que se vire com Deus, ele que vai prestar conta das coisas, da sua incoerência. Mas eu não vou deixar de ser bom, porque eu sou alimentado pela Eucaristia, eu sou alimentado pela palavra, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. Então o que existe em mim, as coisas que eu me identifico, são muito melhores e muito maiores do que qualquer maldade. Eu não vou ficar me medindo por baixo. Precisamos então de viver essa comunhão com Deus, para termos consciência dessa realidade, porque nós seremos provados, né? Alguém vai querer passar a perna rasteira na gente,
Em algum momento teremos uma desilusão para o outro. E o que nós vamos oferecer? Não aquilo que as pessoas já nos ofereceram e que nos decepcionaram e que nos entristeceram, nos magoaram. Não, vamos oferecer aquilo que nós temos. E quem tem Deus no coração, vai oferecer Deus. Outra coisa que nos fala o Evangelho é que eles, para tentar Jesus, eles estavam preocupados, porque Jesus estava sendo aclamado como o rei, né? E o que um rei tem? Um rei tem um palácio, um rei tem riquezas, um rei tem um exército, e esse homem está sendo aclamado como um rei. Herodes mandou seus partidários, não foi à toa. Então ele está querendo tomar o lugar do nosso rei? Vamos saber disso. Então, Senhor Jesus, você que é um homem que olha para além das aparências, é lícito ou não pagar o imposto a César? E aí a resposta é muito bonita, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque o César estava preocupado com o seu bem material, com aquilo que passa. E Jesus sempre foi preocupado com aquilo que não passa, que é a nossa vida. Então, quando aqueles estavam preocupados com aquilo que era de César, o reino deste mundo, os poderes, o dinheiro e todas as outras coisas, Jesus estava preocupado em salvar as pessoas, que sempre serão mais importantes. Isso nos ensina também, né? Porque às vezes a gente insiste em colocar qualquer outra coisa acima das pessoas. E meu carro é mais importante do que a minha família. A minha casa é mais importante do que o meu cônjuge, o meu marido, a minha esposa. Ter esse bem material vai me fazer mais feliz do que ter pessoas ao meu lado celebrando a vida comigo. Eu preciso muito de ter dinheiro para fazer tudo, e aí eu esqueço que eu estou sozinho, que eu não tenho pessoas para compartilhar comigo dos momentos. Jesus Cristo vai dizer, dai a César o que é de César. Ou seja, este mundo, a gente precisa disso. Não é que eu estou falando que não precisamos, né? E que é necessário para o nosso viver neste mundo, todas as coisas que nós temos, o nosso carro, a nossa casa, o nosso emprego, o dinheiro que a gente ganha com o suor do nosso trabalho, tudo isso é muito importante para vivermos aqui neste mundo, mas eles são degraus que vão nos ajudando, pela fé, a chegar mais próximos de Deus. Essas coisas, elas não se encerram nelas, elas não nos dão a vida eterna, elas são perecíveis, eu posso ter isso agora e amanhã não ter mais nada. E aí, meus irmãos, se eu coloco a minha fé sobre esta areia, quando vier o vento forte, quando vier a chuva, a casa cai, porque não estava alicerçada sobre a rocha. Agora, se eu busco as coisas de Deus, e eu fortaleço a minha fé, mesmo diante das fortes tempestades da vida, ficarei firme. E aí, eu vou aprendendo que tudo que eu tenho precisa de me ajudar a chegar mais perto do Senhor. Tudo que eu sou precisa de ajudar o outro a se aproximar mais do Senhor. E isso é bom, porque estar perto de Deus é bom, né? Então Jesus vai as pessoas ficaram admiradas com o ensinamento do Senhor, porque não encontraram em Jesus nenhuma ganância, nenhuma avareza, nenhuma soberba. E assim, nós precisamos de seguir, né? Buscando viver a humildade, viver a comunhão, desapegado das coisas deste mundo, mesmo sabendo que são importantes e necessárias, mas nos apegar muito em viver em paz. Paz que é sinal da presença de Jesus ressuscitado, que depois que ele aparece para os discípulos, ele vai dizer, a paz esteja convosco. O que adianta ter tanta coisa e não ter paz, né? O que adianta ter tudo e não ter amor?
somos chamados a essa comunhão com o Senhor, que com certeza Santo Antônio e São Francisco devem inspirar muito o povo dessa paróquia e dessa comunidade a ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.